Oi, pessoal, voltando então para essa aqui que vai ser a nossa gravação relativa à aula perdida no dia 18, sexta-feira passada, né? Só tô repetindo para que quem for assistindo vá entrando no ritmo, porque, de novo, nós temos data de reposição a princípio até o dia 31 de março, mas como acredito, né, que a quarentena irá se estender, o aluno que for assistindo os vídeos vai ter uma ligação, né, de uma aula para outra. Pois bem, como eu dizia no vídeo anterior, na aula passada, nós temos aí então essa questão muito contundente da origem, né, do judaísmo, e que é muito bela também, uma questão religiosa belíssima, das bases profundas da própria religião, da ideia do povo escolhido, da ideia da migração de Abraão, lá da Ur dos Caldeus para a Terra Santa, a Terra de Canaã. Isso terá a ver com essa revelação. E é lógico, gente, que a partir do momento que eu sou o povo escolhido, também escolho, porque é possível a conversão, né? Essa religião para mim me vincula a um Deus único, e essa unicidade também a mim é transposta. Existe para o indivíduo, a partir daí, uma sensibilização e uma ideia de responsabilidade muito grande pelas suas próprias ações. Porque quando ele errar ou quando ele acertar, na vida, no cotidiano, nas suas falhas, porque afinal somos humanos, né? Nós não somos deuses e nem o próprio Deus, e essa diferença fica muito clara, né? Existe o pai e existe o povo, né? O filho é uma outra questão que vai dar origem ao cristianismo, né? Inclusive os judeus ortodoxos, os judeus clássicos, assim digamos, aguardam até hoje a vinda do Messias. Esse aguardo é um aguardo, portanto, então, que não reconhece Jesus como o Filho de Deus. Isso é uma questão até um pouco controversa no judaísmo, digamos, mais odierno, porque tem algumas correntes, algumas vertentes que sim consideram, outras consideram Jesus como um grande profeta, um homem de uma palavra de muito amor e de transcendência nesse sentido, né? Mas voltando, então a partir do momento que eu sou escolhido e escolho e vivo de acordo com tal regramento, que é o regramento revelado, e as consequências dessa revelação que veio da boca do próprio Deus a um correspondente, a um interlocutor que foi Moisés. Então eu costumo dizer que eu acho Moisés uma das figuras mais lindas da Bíblia, mesmo não sendo judia, sendo cristã, porque se teve alguém, né, que pelo menos por 2 vezes, digo pelo menos porque existem algumas interpretações bíblicas que outras vezes Deus apareceu para ele. Eu não sou uma profunda estudiosa da Bíblia, né? Mas nesse sentido, né, da literalidade, da teologia em si, mas pelo menos por 2 vezes foi tete a tete ali o contato, né? Então uma pessoa de uma firmeza, de uma força espiritual no mínimo muito grande para receber, para aqueles que creem, esse chamado. Então, e essa responsabilidade, essa tarefa. Então, dali para frente, dos requisitos, dos 10 requisitos, dos 10 dispositivos mandamentais, há então toda a regulamentação da conduta do povo judeu, que nós podemos encontrar como base no livro de Deuteronômio. Gostaria que vocês folheassem o livro de Deuteronômio, que vocês vissem algumas passagens do livro de Deuteronômio, mas em especial que vocês vissem a parte que é para além do talião em si, né? Do olho por olho, dente por dente, que é a parte de Deuteronômio 24:16. Vou lê-la aqui, coloquei espelhado aqui para mim, vocês conseguem achar isso facilmente também na internet. Os pais jamais deverão ser mortos no lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um cumprirá sua pena e morrerá, se for necessário, por seu próprio pecado. Então, vamos pensar, por que isso, né? Se o talião diz olho por olho, dente por dente, o talião dos Mesopótamos chegava para que houvesse a responsabilização daquele que desviou, daquele que infringiu, daquele que cometeu um ato ilícito, para que ele fosse deveras sancionado. Poderia não ser ele mesmo a cumprir a sanção, até mesmo um terceiro,
para que a gente chegasse naquela disposição quase que carnal, né? Do olho por olho, osso por osso de Hammurabi, né? Do artigo 196 seguintes do Código que a gente viu, haja vista aquelas ponderações das desigualdades sociais, né? Homem livre, escravo, escravo, liberto, liberto. E se as pessoas não fossem da mesma classe social, a isonomia jurídica que nós temos hoje, ela era sequer inimaginável naquele período. Mas aqui em Deuteronômio, apesar de nós termos o olho por olho, dente por dente, então aparece, né? A historiografia do direito nos deixa claríssima essa absorção, porque do talião, com uma medida de justiça, com uma medida de parâmetro do que deveria ser a sanção que vigorou em toda a região da Mesopotâmia, ela sendo absorvida e trazida para dentro do livro de Deuteronômio, mas à luz dessa condição de revelação. Então é óbvio que ela não poderia ser igual. Então o Deuteronômio 24:16 nos chama a atenção para algo muito sensível e muito bonito, né, do direito hebraico antigo, né, dessas disposições, digamos, principiológicas, essenciais da normatividade hebraica do passado, que é o seguinte: se cada um cumpre ou não cumpre o seu pacto com Deus, peca ou não peca diante do seu Senhor, porque outros vão responder por algo que não fizeram. Então, se a normatividade é revelada e a ideia de pecado ela se vincula à ideia de descumprimento de um dispositivo necessário a se cumprir, porque é isso que, como brinca lá, né, o Porta dos Fundos no seu vídeo, que Deus falou, que Deus mandou. Se é uma pessoa que o descumpre ou que pratica o ilícito, é ela quem deverá responder. E aí a gente inicia dentro da história da humanidade, dentro da história do direito, nessa perspectiva do Oriente Próximo, a personificação da aplicação da pena, nesse sentido mais lato, tá, gente, genérico, a responsabilidade como a responsabilidade do indivíduo diante da coletividade pelos atos incorretos, imperfeitos, pecaminosos, desonrados dos princípios mandamentais, dos princípios e normas do seu próprio povo, que estão ali claramente em Deuteronômio, por isso que eu insisto, quem puder, dê uma folheada, dê uma olhada, nós estamos em quarentena, tem tempo muito hábil para olhar, igual eu tinha pedido para vocês correrem o olho no Código de Hammurabi, pelo menos, para colher dali alguns exemplos, mas pensem comigo, que interessante. Se é você quem pecou, se é você quem descumpriu uma ordem que na origem ela tem um fundamento de ordem divina daquilo que o seu Deus ou o Deus do seu povo teria dito que você não deveria fazer. Qual que seria um fundamento, então, normativo para que um terceiro pudesse, só para que houvesse olho por olho, dente por dente, responder no seu lugar? Então, nesse sentido, avançam os hebreus, avançam, né, os homens que dão origem a essa dimensão já liberta da escravidão egípcia do povo judeu, no sentido de que, para que haja justiça dos homens, que na verdade nada mais é do que uma complementariedade na terra daquilo que Deus preconiza para todos nós, que deve ser seguido, com uma ideia de que, caso não seja seguido, de pecado, né? Mas para que haja justiça aqui e agora, justiça essa que lhe será cobrada lá do outro lado, né? Porque se você não deve matar, deve guardar os sábados, não deve cobiçar, não é só a mulher, né? É a mulher, a casa do próximo. Você o faz aqui, a responsabilidade é sua. Então, se é a fé que lhe define, e se é essa escolha original de fé que lhe define, do Deus para com você, povo escolhido, de você de se manter dentro daquela fé ou de se converter a ela, o pecado é seu e o ilícito é seu. Então não faz mais sentido, ainda que se use, né, o talião na mesma ideia dos povos da Mesopotâmia, que essa ideia, nesse extremo que era, por exemplo, naquilo que nós vemos no Código de Hammurabi, continua sendo usada dentro da vivência dos judeus antigos. Por quê? Porque agora essa, digamos, flexibilização desse talião mais radical antigo dos mesopótamos, ela há de existir para obedecer à própria ideia de crença,
de pertencimento e de responsabilidade aos seus atos nesse mundo. Porque Deus foi muito direto. Não matarás, é você. Né? Não cobiçarás, é você. Então, se você descumprir, você deverá ser responsabilizado. E não um terceiro. Então, aquele dispositivo lá, né, do Código de Hammurabi, se um construtor constrói a casa, a constrói de forma mal feita e mata o filho do dono, seu filho deverá ser morto? Quem construiu e deu causa a essa circunstância de um defeito, né, numa construção civil, né, que seria o defeito na prestação de um serviço. Hoje, se a gente fosse ler à luz, né, gente, isso aqui é uma analogia bem grosseira, mas à luz das normas do nosso Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, quem responde é aquele que construiu. O seu filho não tem nada com isso. E não há como eu infringir a liberdade, a personalidade, os direitos, aí vai depender muito da circunstância aqui do exemplo, de um terceiro que nem sequer participou, que nem sequer deu causa a lesão ao outro, né? No caso, o construtor e o dono da casa, ainda que a lesão tenha sido a perda da vida do filho, né? Desse dono da casa, não faz sentido que o filho do construtor responda. Porque não foi ele quem cometeu o ilícito, não foi ele quem pecou dentro da sua responsabilidade ali de construtor, que era construir de forma bem feita, de forma sólida, edificante. Então, esse ponto está no nosso programa e a gente consegue, né, resolvê-lo em 1, 2 aulas. É claro que se a gente estivesse em sala de aula, nós teríamos aí um momento muito mais amplo de discutir sobre os fundamentos da religião judaica, que é uma das religiões mais belas da humanidade, do ponto de vista daquelas religiões monoteístas, né? Ou seja, monoteos, de um Deus único, a mais antiga, a estrutural, inclusive, do cristianismo, que a maioria dos brasileiros, né, por estatística do último censo, tem como religião. Enfim, eu acho que fica o convite a vocês pensarem o quão essa dimensão de fé, ela vai aparatar um comando normativo de alteração de uma ideia de justiça, que é da Lex Talionis, que inicia-se lá atrás, dentro dos povos da Mesopotâmia, para um contexto muito diferenciado dos hebreus. E isso é muito bonito. E é uma evolução, assim, digamos, nessa perspectiva, que é uma evolução extremamente bela do ponto de vista dessa religião. Então, é um aporte que, por mais incrível que pareça, é do religioso para o jurídico em uma perspectiva de história do direito. Então, acho que vocês deveriam assistir os vídeos que eu propus. Eu deixei um texto também, o Talião na perspectiva bíblica, no CNF. Deixei o resumo da aula, tá? Com as passagens específicas do livro de Deuteronômio, essa que eu acabei de citar, a passagem do Talião. Deixei os 10 mandamentos completos, todos eles lá, e espelhados os 10 mandamentos na linguagem de Jesus, que talvez seja mais familiar a vocês. Deixei uma explicação sobre a Torá, o Pentateuco, um pequeno histórico sobre os judeus. Enfim, acho que tem muito material, mas o importante mesmo, do ponto de vista do nosso programa, é isso. Como que dentro da ideia do Talião, os hebreus evoluem em um dispositivo a partir da natureza da sua própria fé, que é belíssima, que é fundamental à humanidade, e que, se não fosse tão importante, acho que isso não estaria até hoje dentro das perspectivas internacionais, geopolíticas, e é uma região um tanto quanto tensa, né, gente? Porque depois na história nós temos a concepção de uma outra religião monoteísta belíssima, já mencionei aqui o judaísmo, o cristianismo, agora a religião islâmica, que também tem um texto sagrado maravilhoso, que é o Corão, e todos transitando numa mesma região, disputando uma mesma territorialidade, disputas que, infelizmente, têm, ao longo do século, sido sangrentas, o que é uma pena, porque, no fundo, seus deuses trazem uma mensagem de amor, e são leituras radicais que nos dizem diferente disso, né? Mas o conteúdo dessa aula é esse. Dê uma olhada, por gentileza, nos documentos, nos vídeos que eu deixei.
e espero revê-los em breve